dia para a história este 7 de setembro. Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o candidato a ditador, Bolsonaro. Em frente ao Congresso, ao Senado e à Câmara dos Deputados, ele comete o crime de responsabilidade ao atacar, ao ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos Três Poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Câmara dos Deputados presidida por uma figura menor, Arthur Lira, paralisado pelo seu nanismo e pelo centrão do dinheiro. Ouçam foguetes, Bolsonaro a discursar agora na Paulista. Cenas e personagens que remetem ao passado e indicam desafio para o futuro imediato, que não seja trágico. 2 de abril de 1964, o presidente João Goulart, ainda dentro do território brasileiro, o golpista Auro de Moura Andrade, presidente do Senado e do Congresso, diz: declaro vaga a presidência da República. A história guardou o julgamento imediato de Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso. Julgamento feito pelo então líder do governo na Câmara, o moderado Tancredo Neves, que berrou: canalha, canalha. No momento, sobram motivos para julgamento de igual teor no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados. Quem se habilita? No discurso para suas falanges diante do Congresso, Bolsonaro anunciou que seguiria para a manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista. Enquanto isso, no Vale do Anhangabaú, mais para marcar posição de parte das oposições, o grito dos excluídos e o fora Bolsonaro. No discurso em Brasília, Bolsonaro convocou o Conselho da República para uma reunião nesta quarta-feira. Conselho que, entre outras funções, pode decretar estado de sítio ou de defesa. Em resposta, Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vazaram. Não tinham até então o menor conhecimento de tal convite, de tal convocação. De Arthur Lira se pode esperar qualquer coisa. Já Pacheco, em meio à tempestade, segue interpretando o papel de político mineiro sábio. Antes de cometer o crime de responsabilidade, Bolsonaro desfilou no Rolls-Royce presidencial, guiado pela lamentável figura do ex-piloto Nelson Piquet, cujo pai, à época deputado federal Estácio Sotomayor, foi cassado pelo Ato Institucional número 5. Divã urgente para Nelson Piquet. O passado, o assombroso passado. O ditador espanhol Francisco Franco desfilava no Rolls-Royce. Mussolini e Duce, o ditador italiano que terminaria pendurado num poste, desfilava num Alfa Romeo. E Adolf Hitler saudava os nazistas a bordo de uma Mercedes. O que o Brasil viu nas ruas neste 7 de setembro é a sua porção mais sombria, mais obtusa. É a ignorância orgulhosa da própria estupidez. Ignorância que desconhece classe social, perpassa do topo às sarjetas. Como aqui, e não apenas aqui, dito há anos, Bolsonaro é um imã do que há de pior na alma brasileira. Um retroalimentador de ressentimentos, frustrações, recalques. Esse é o seu grande dom: perceber, entender, transformar em política e devolver aos seus o que há de pior, de mais sombrio. Nesta terça, Brasil afora, euforia, risos, gargalhadas, gritos,
faixas e cartazes de ódio de uma gente aglomerada, sem máscaras, em meio à pandemia. E nas ruas do Rio, expondo-se sorridente, um gangster, o faz-tudo dos Bolsonaro, Fabrício Queiroz, o Queiroz. Abraçado ao não menos Ottoni de Paula, asqueroso deputado federal, ora investigado pela Polícia Federal. Basta um sobrevoo, um ligeiro olhar. É uma crise ética, estética. E entre os que foram às ruas, certamente esteve o que há de mais lamentável e caricato. E como se não estivéssemos vivendo uma pandemia que caminha para ultrapassar 600 mil mortos. Como se o grande responsável pela matança não fosse exatamente o candidato a ditador. Movendo os cordéis, notável e inédita ausência nas ruas no dia da comemoração da independência da pátria. A dos militares, a das Forças Armadas, ausência com múltiplos motivos. Segundo o vazamento oficial, para não dar palanque, para não se associar a Bolsonaro. Os motivos reais? Não expor a solar cumplicidade das Forças Armadas no poder exercido por Bolsonaro em nome das Forças Armadas. À maneira híbrida do século XXI, os militares são, de novo, o poder no Brasil. São, de novo, o poder e não pretendem largar o osso. Aí está o general Santos Cruz, que ajudou a criar o mito e depois foi seu ministro. Agora, dizendo-se na oposição militar e candidato à presidência neste jogo de cena. Se tudo der errado, eles se apresentarão como os salvadores da pátria e não faltará quem creia. Coronel da Reserva do Exército, em conversa com este canal há dias, Marcelo Pimentel citou um nome. Nome que as amigas e os amigos ouvem aqui e mesmo desde antes, há anos. O do general Sérgio Etchegoyen. Segundo o coronel Marcelo Pimentel, não só um dos pensadores, mas o organizador, o Golbery, mal chamemos assim, dessa assintosa retomada às claras do poder pelos militares. O general Etchegoyen foi o chefe de gabinete de segurança institucional, o GSI, no governo Temer. E ali o reorganizador do SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência. Etchegoyen, cuja família, avô, pai, tio, participa de rupturas institucionais ou tentativas desde os anos 20 do século passado. Agora, militares ocupam os cargos no Palácio do Planalto e nas principais estatais, além de se aboletarem em mais de 6 mil empregos na administração federal. Com um sistema de aposentadoria próprio especial e com vários dos seus chefes recebendo mais de 100 mil reais de salário ao mês. Isso num país com 20 milhões sem emprego, 19 milhões passando fome diariamente e mais de 70 milhões de pobres e miseráveis. Estão se lambuzando. Um escárnio. E essa gente amarela, trajando camisetas da corrupta CBF, vai às ruas dizendo-se contra a corrupção. E isso só 4 dias depois de revelado. Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro, mãe de Jair Renan, o 04, controlava o esquema das rachadinhas, crime de peculato. E passou o controle do esquema para Flávio e Carlos, filhos do hoje presidente, depois de tempestuosa separação matrimonial. Esquema esse revelado há 4 dias por Marcelo Nogueira, ex-funcionário de Ana Cristina e de Flávio Bolsonaro. Escandaloso, mas logo depois tivemos Brasil e Argentina e tudo sepultado nas manchetes. Assim, 4 dias depois, os combatentes contra a corrupção estão nas ruas exibindo abissal ignorância, ou os habituais cinismo e hipocrisia. O presidente tange suas falanges pelo que diz ser o nosso Telegram, no momento o aplicativo preferencial das falanges fascistas. Na véspera do Dia da Pátria, o candidato a ditador editou uma medida provisória,
que já está valendo até que o Congresso ou o Supremo Tribunal a derrube. Medida provisória essa que incentiva as fake news e impede que sejam contidos os ataques às tais instituições e à fragilíssima democracia brasileira, para impedir que as grandes mídias tecno, tipo Google, YouTube, Facebook, Twitter, etc., tirem do ar os esgotos a céu aberto do bolsonarismo nas redes e aplicativos sociais, para que assim possam seguir usando não só o seu Telegram para mentir, atacar, ameaçar, ofender. Dias como este 7 de setembro, embora não tão frequentes, não são propriamente uma novidade na história. Basta ouvir, ver o que diziam, mostravam em Brasília, Rio, São Paulo, Brasil afora. Lá estarão enormes semelhanças políticas, éticas, estéticas com o já visto, o já vivido na história. E cada época tem seus visionários. O brilhante jornalista e pesquisador Cláudio Leal publicou na Folha de São Paulo. Em 1968, José Agripino de Paula rodou o filme Hitler do Terceiro Mundo, um lisérgico e premonitório reconhecimento do nazifascismo no Brasil. Esse que agora aflora e deságua nas ruas, redes e salões com o Bolsonaro e o bolsonarismo. Hitler do Terceiro Mundo, dirigido por Agripino de Paula e filmado por Jorge Bodansky. Foram obras maravilhosas, alho e óleo. O povo te ajuda, não? Te ajuda! O povo precisava de coisas diferentes. O povo procurava isso. Então surgiu! É por isso, por essas, que eles temem tanto, odeiam tanto a cultura, as artes. Vejamos no longínquo passado Olavo Bilac, o poeta do parnasianismo. Como cronista semanal, Olavo Bilac substituiu Machado de Assis no jornal Gazeta de Notícias. Preso por fazer oposição ao Marechal Floriano Peixoto, depois Olavo Bilac se exilou em Ouro Preto. O Brasil vivia a Grande Seca, uma das maiores da sua história. Fome, miséria, ex-escravos expulsos pelos fazendeiros, índios, camponeses. E Antônio Conselheiro em cena provoca horror nas elites de então, no status quo. Em 1874, em Sergipe, o jornal O Rabudo descreve Antônio Conselheiro como uma espécie de sacerdote. Diz: forma pessimamente suja, cabelos muito espessos e cebosos, espantosa multidão de bichos, piolhos. Segundo o Rabudo, tudo concorre para tornar Conselheiro a figura mais degradante do mundo. Não daquele sertão, do mundo, justificam previamente o genocídio, a futura destruição em 1897 do Arraial de Canudos. E em 11 de dezembro de 1896, Olavo Bilac diz na crônica intitulada Antônio Conselheiro: o conselheiro é, dizem-no todos, um fanático, um desequilibrado, um histérico. Dito isso, Olavo Bilac espalha o boato a que chama de lenda. Escreve: o conselheiro assassinou a própria mãe. Ela o convenceu de que ele estava sendo traído pela própria mulher, aquilo que depois, tempos depois, chamariam de corno, e a mãe sugere que ele tire a prova. E segue Bilac na crônica. Suspeitando que era enganado, o conselheiro finge viajar e fica de tocaia. Vê que um vulto de homem salta ao muro, então atira num impulso de cólera, escreveu Bilac. O vulto cai baleado. Quando ele vê de perto quem matou, o corpo estendido no chão é o da própria mãe, vestida de homem. Prossegue Olavo Bilac. Desesperado, internou-se em matos bravios, transformando-se desde então em conselheiro que é hoje. Diretor de 3.000 fanáticos que, armados de carabina chuchu, devastam a Bahia. Na crônica, Olavo Bilac descreve o conselheiro não apenas como um fanático, mas também como um ladrão, e assaltantes são também os seus. Escreve Bilac: em qualquer outra parte do mundo esse pessoal seria baleado, corrido a pedra e sabre, sem complicações, sumariamente.
Escreve ainda Bilac: quem lucra é o nosso conselheiro, sendo ao mesmo tempo um maluco e um refinadíssimo patife. Por fim, mas não por último, Olavo Bilac discorreu sobre os resultados do tal boato que ele chamava de lenda. Lenda que teria levado o conselheiro traído pela mulher a fazer o que fez. Constatou então o parnasiano Olavo Bilac: há desgraçados que o remorso transforma em frades, ou em criminosos relapsos, ou em suicidas, ou em idiotas. Outros muda-os o remorso em apóstolos, em Messias. No caso do Messias, não se trata, é claro, do messianismo sertanejo, que, mais tarde, a história reconheceria encarnado em Antônio Conselheiro. É o messianismo miliciano, como bem sabemos, como estamos vivendo já há anos. Não o messianismo que se volta contra a classe dominante, como o de Antônio Conselheiro. O messianismo que encarna o que ela tem de pior, de mais sombrio. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda para pedir o seu poder e cuidar da tua vida. Ele para nós não existe mais. Ao desafiar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, o Messias encarna definitivamente o papel de o pequeno ditador. E a ausência e o eloquente silêncio dos chefes militares neste 7 de setembro golpista dizem tudo sobre cumplicidade.